Olá galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui de Sociologia, e o tema é Relações de Trabalho, tá? Vamos conceituar algumas questões aqui para ficar mais simples o entendimento. Existe uma definição que você vai encontrar em livros de Sociologia sobre qualificação do trabalho. Então você vai encontrar lá trabalho qualificado e trabalho não qualificado. Eu não vou usar o não qualificado aqui, eu vou usar o pouco qualificado. E eu vou explicar o porquê. Todo trabalho tem algum tipo de qualificação. Por que é utilizado trabalho não qualificado nos livros de sociologia? Porque essa ideia de qualificação está diretamente atrelada ao aprendizado institucional. Agora, antes de chegar nesse ponto, vamos pensar junto aqui. Todo ser humano tem aprendizado. Nem todos têm o acesso ao aprendizado institucional. Quando eu estou falando de institucional, eu estou falando dos que são gerados por instituições como escola, cursos profissionalizantes, né? Faculdades. Isso é um aprendizado institucional. A palavra qualificação está diretamente atrelada a esta ideia de aprendizado institucional, beleza? Só que, se uma pessoa nascer, crescer e não acessar nenhuma instituição de ensino, ela não vai ter essa ideia de qualificação do seu trabalho, mas ela vai ter um aprendizado. O aprendizado, ele faz parte da vida humana. Então, existem várias pessoas que são sábias sem terem frequentado nenhuma instituição. Então, por mais que a ideia, que o termo, o conceito, qualificação esteja ligado à ideia de aprendizado institucional, eu, quando utilizo o trabalho pouco qualificado, estou levando em consideração o fato de que há sempre um aprendizado, mesmo que não seja institucional. E que é um aprendizado, mesmo não sendo institucional, vai trazer questões que são ensinadas na instituição, que nesse caso específico são aprendidos por indivíduos que não frequentaram, mas que estão em contato com outros que frequentaram. Então sempre tem uma qualificação no trabalho. Por isso eu vou usar trabalho qualificado e trabalho pouco qualificado. Sendo que em provas de sociologia, o que vai aparecer lá é trabalho qualificado e trabalho não qualificado, tá bom? Vamos lá para a questão em si. O trabalho qualificado, ele é o trabalho em que isso é uma terminologia sociológica para entender o funcionamento da sociedade contemporânea, tá? Esse trabalho qualificado está diretamente atrelado à ideia de aprendizado institucional. Então, é o trabalho em que as pessoas tiveram para poder realizar esse trabalho, esse aprendizado das instituições. Então, estudou, fez até o ensino médio, fez até a graduação ou fez uma pós-graduação, um trabalho qualificado. O trabalho que eu chamo de pouco qualificado, nos livros de sociologia você vai encontrar não qualificado, é o trabalho que não é necessário esse tipo de aprendizagem institucional para realizar as tarefas, ok? Por que é importante observar isso quando a gente vai falar sobre relações de trabalho? Por quê? Quanto maior a qualificação do indivíduo na sociedade contemporânea, maior a sua remuneração. Então, o trabalho qualificado e o trabalho pouco qualificado, eles não são meramente nomenclaturas. Eles definem a posição econômica e aí, a posteriori, a condição social dessas pessoas na sociedade em que elas vivem. Então, quanto maior a qualificação, maior a remuneração. Quanto menor a qualificação, menor a remuneração. Então, isso não é só uma nomenclatura, isso é uma maneira de compreender o funcionamento da sociedade, como que o trabalho e essas relações de trabalho vão interferir no posicionamento social daquele indivíduo frente ao todo, como que ele vai ser visto, como que ele vai ser mensurado, né? Como que ele vai ser remunerado na sociedade em que ele está presente, beleza? Então, trabalho qualificado, lembrando que a palavra qualificação está diretamente atrelada a aprendizado institucional. E quanto maior a qualificação, maior a remuneração. Quanto menor a qualificação, menor a remuneração.
Agora, lembrando sempre que, de uma maneira filosófica, todos nós temos algum aprendizado, mesmo que não seja institucional, beleza? Então, às vezes a pessoa trabalha numa oficina mecânica, ela não teve o aprendizado institucional relacionado a cursos de especialização na área, mas ela desde muito jovem já trabalha na oficina e ela vai aprendendo na prática questões que também são do aprendizado institucional, que são trazidas por pessoas que trabalham junto com ela, tá? Então não existe, na verdade, um ser humano que não tenha aprendizado nenhum, não existe isso. Isso é uma utopia que as pessoas têm. Todos nós aprendemos, tá? Mesmo que não frequente instituições. Claro que o aprendizado institucional te gera um leque maior de condições de viver de forma com seus direitos, né, reconhecidos, estabelecidos na sociedade em que você se encontra, beleza? Então, relações de trabalho. A gente tem lá essa conceituação de trabalho qualificado, trabalho pouco qualificado, que vocês vão encontrar nos livros de sociologia como trabalho não qualificado, que eu não gosto dessa terminologia, tá? Mas só para vocês saberem, beleza? As relações de trabalho, a gente tem sempre o quê? Modos de produção. Então, os modos de produção, eles são... O que é um modo de produção? É a junção, é a soma das forças produtivas com as relações de produção. Forças produtivas é toda a força que possibilita a produção. Estou falando de mão de obra, beleza? Então, a gente tem... as sociedades, elas têm vários modos de produção no seu momento histórico, quando a gente vai estudá-las. Então, existe lá modo de produção escravista. O que é isso? Sociedade escravocrata, a força produtiva e a relação de produção, ambos, os dois, eram propriedades de quem tinha o poder, no caso, os senhores, né? Então, se eu estou dizendo que a força de trabalho também era uma propriedade, eu estou dizendo que o escravo era uma propriedade. Quando a gente faz essa análise, a gente está trabalhando, a gente está analisando o quê? Trabalho de um modo de produção escravocrata. Um modo de produção feudal. Como é que funcionava? Você tinha estamentos. O que são estamentos? É a estratificação daquela sociedade. Estratificação é a divisão em grupos, tá? De pessoas, de indivíduos, com uma classificação de superioridade e, consequentemente, inferioridade. Então, num sistema feudal, que a estratificação, a divisão se dá por estamentos, não havia nessa sociedade flexibilidade entre esses estamentos. Então, o indivíduo nasceu nobre, morre nobre. O indivíduo nasceu servo, morre servo, tá? Então, nesse tipo de sociedade, o trabalho era de subsistência. O que é subsistência? Trabalho para se manter vivo apenas, não há lucro, não há nada. Então, sempre que a gente analisa uma sociedade, entender o modo de produção, em outras palavras, de senso comum, entender as relações de trabalho, entender o papel do trabalho nessa sociedade é fundamental. Por isso que a gente diz que o trabalho é uma das bases de entendimento sociológico de qualquer grupo que você queira estudar, beleza? Então, o que é outra coisa importante para fixar aqui? Não existe unicamente um modo de produção numa sociedade. Uma sociedade pode ter vários modos de produção. O que vai definir aquela sociedade como sendo escravocrata, feudal, capitalista, é a abrangência desse modo de produção, tá? Se ele for em maior número naquela sociedade, a gente define como sendo aquele modo de produção. Mas isso não inviabiliza dizer que naquela sociedade pode ter ainda algum tipo de trabalho num sistema de modo de produção diferente daquele que eu estou definindo a sociedade. Exemplo, nós estamos numa sociedade capitalista, modo de produção capitalista. O que é o modo de produção capitalista? Visa o lucro, é isso? Existe uma interdependência, mas com uma superioridade
dos indivíduos que detêm os meios de produção dessa sociedade capitalista, beleza? Desculpem o barulho da rua, que é muito barulhento. Mas voltando aqui. Então, quando eu defino o modo de produção capitalista da sociedade capitalista, eu não estou dizendo que não exista modelos escravocratas nessa sociedade. Existem sim, em muitas sociedades existem ainda. Mas por que eu defino que ela é, então, modo de produção capitalista? Porque é o que ocorre em maior quantidade, tá bom? Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou fechar aqui, só recapitulando. Relações de trabalho, os tipos de trabalho definidos pela qualificação, e esse conceito de qualificação está diretamente atrelado à ideia de aprendizado institucional. Lembrando sempre que todos os humanos que estão vivos aprendem, mesmo que não seja de forma institucional, tá? Então a vida é um eterno aprendizado. Só que o que define qualificação de trabalho na sociedade em que a gente vive é quanto maior o aprendizado institucional, ou seja, que tem uma instituição de ensino por trás, maior a sua condição financeira, ok? Então, relações de trabalho, a gente tem lá trabalho qualificado, trabalho pouco qualificado, que eu chamo, mas que nos livros você vai encontrar como trabalho não qualificado. Outra coisa importante aqui, todas as sociedades têm modos de produção em todos os momentos históricos, e o que define que uma sociedade é um modo de produção específico é esse modo estar em maior quantidade naquela sociedade, o que não inviabiliza dizer que também existam, pode ser que existam modos de produção anteriores ainda vigorando naquela sociedade, tá bom? Então, por enquanto é isso. Mais pra frente, continuo nesse tema, tá bom? Abraço.